Our third presentation for the day, it's my second one and the last. A minha terceira apresentação de hoje, a minha segunda e será a minha última. Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com uma palavra de oração. Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos for the privilege of love and friendship, pelo privilégio de amizade e amor, for the ability to be able to share our lives together. pela habilidade de podermos compartilhar as nossas vidas. We're sorry that sometimes those relationships go wrong, Pedimos desculpas que esses relacionamentos às vezes não dão certo, but we're so thankful and blessed mas somos tão agradecidos e when those abençoados relationships go right. quando esses relacionamentos dão certo. As we study about relationships, Ao estudarmos acerca de what they mean relacionamentos, for us, o que significa para nós, we pray that you would guide and direct. oramos que nos guie e nos In direcione. Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. So, we've been speaking about the subject of adultery, as you all know, for Temos several months now. conversado sobre o assunto de adultério, como vocês sabem, já há vários meses. We looked at the subject of relationships from a different perspective than you might be familiar with. Nós olhamos para o assunto de relacionamentos de um ângulo diferente que vocês talvez estejam familiarizados. Spoke about the subject of baby boomers. Falamos sobre o assunto de baby boomers, That's the generation that came to adulthood after the Second World War. que é a geração que se tornou adulta após a Segunda Guerra Mundial. So it's those people that were born in the 20-year period from around the 40s to the 60s. Então, aquele grupo de pessoas, aquela geração que viveu ou se So I tornou understand that there adulto was nos 20 anos após, ou a vamos unique dizer, set a partir of dos anos 40 a economic 60. events that occurred Então, falamos sobre uma série de eventos econômicos que ocorreram, that propelled this generation to wealth. que catapultou essa geração à riqueza. This wasn't an economics class, Isso não foi uma aula sobre economia, so I wanted to look at that same history from a different perspective. e eu quis olhar para essa mesma história de uma perspectiva diferente. So we spoke about intergenerational wealth, Então, falamos sobre riqueza Old money, new money. intergeracional, dinheiro antigo, dinheiro simplifies it novo, into a catchphrase, which I said is keep it in the family. e nós simplificamos, isso é uma categoria que eu chamei de manter o dinheiro And na família. If you want to keep something in the family, you need to maintain control of the family. E quando você quer manter algo na família, você precisa I don't manter use the word controle control da in the normal família. way that we would use it. It's not someone's controlling somebody, not that. Não uso essa palavra no sentido como costumamos usar controle, no sentido alguém controlando I use outra it in the pessoa, sense of being able to identify something. mas eu uso no sentido de poder identificar So- algo. We spoke about a model Então nós falamos sobre um modelo that's existed in human societies for thousands of que years. tem existido nas sociedades humanas há milhares de It's really anos. based upon an agricultural model or agricultural society. É baseado numa sociedade, no modelo agricultural. And we're not speaking about aristocracy or the super rich. Não estamos falando aqui de aristocracia ou dos super Talking about ricos. normal people, Estamos falando de pessoas normais, which is most of the human beings that live in any particular generation. que se refere à maioria dos seres humanos que So viveram em what I qualquer try to show is geração. how the society that we now have today was created back in history. Então, o que eu quis demonstrar é como essa sociedade que nós temos hoje foi criada
na história So you antiga. end up getting what we call the patriarchal E system, você acaba tendo o que nós chamamos de o sistema patriarcal, something that we know has inequalities, algo que nós sabemos ter desigualdades, and something that we could say all of us, but I'll just say many of us fight and resist. e é algo que eu poderia dizer todo mundo, mas eu vou dizer This is algumas not a pessoas de nós defense of that luta contra. system. Isso aqui não é em defesa desse I'm sistema. trying to understand how it was created. Estamos tratando de entender como So foi if you want to criado. dismantle it, Se você quiser desmantelar either in your personal life na sua vida or pessoal in this movement, ou neste movimento, you need to understand the consequences of that você precisa entender as consequências and the disso responsibilities that are placed upon you e as if you're going to responsabilidades replace que são a societal model. colocadas sobre você se você trata de substituir o modelo da sociedade. Spoke about the subject of adultery. Nós falamos sobre o assunto de adultério. So just as we closed, Então, encerrando, we went to the two Bible fomos verses. aos dois First versículos da mention, Bíblia. Old Primeira Testament, menção New Testament. No Antigo e no Novo Testamentos, adultério. And what's on the board here is dealing with the subject of adultery. E o que está no quadro aqui lida com o assunto do adultério. So the subject of adultery, O assunto do adultério, Old Testament, New Testament, Antigo e Novo Testamentos, Exodus 20, Êxodo 20 Matthew 5, e Mateus 5. 14, 27. 27? So the reason why we mentioned that, A razão pela qual mencionamos isso, when I first brought this subject up primeira vez in South foi Africa, levantado esse assunto na África do Sul, and the date was the 6th of October. e a data foi Let's o put it here. 6 de outubro. I brought to our attention A nossa atenção that its first mention in the Old Testament has a feminine connotation, and when it's introduced in the New Testament, it's a masculine connotation. que o contexto que isso é trazido no Antigo Testamento tem uma conotação feminina e no Novo Testamento uma conotação masculina. So I explained the masculine bit in those studies, Então, eu expliquei a parte masculina na maioria dos And- estudos, what I tried to show e o que eu Was- tentei demonstrar chapter 5 of the book of Matthew, que o capítulo 5 do livro de Mateus, Sermon on the Mount, o sermão isn't sobre a montanha, moral instruction at the individual human level. não são instruções morais no nível individual humano. So this discussion in Matthew 5:27, A discussão em Mateus 5, 27, even though it reads mesmo se você lê at a very sort of practical human level, num nível prático humano, it says, "You have heard in the old days diz, né, antigamente, nos dias de you antigamente, should not você commit adultery. ouvistes que foi dito aos antigos que não cometerás But I say adultério. unto you, Mas eu, porém, vos digo if you look at a woman," que qualquer que atentar numa mulher, we'll stop there. olhar para ela, The language is very individualistic human language. essa a linguagem aqui é muito And I individualista, tried to humana. show in those earlier studies E eu tentei mostrar-nos that this is estudos not talking about anteriores, men and women. isso aqui não fala sobre
homens e mulheres, talking about Israel and God. mas fala sobre Israel e Deus. And if we call that relationship between the church and God a marriage, Se a gente chamar esse relacionamento entre igreja e Deus someone's de committing casamento, adultery. alguém está cometendo adultério. Are we okay with that? And the question that needs to be asked is, who's committing adultery in this story E of a Matthew? pergunta que precisa ser feita é que quem comete adultério nessa história de Mateus? The man or the woman? O homem ou a So mulher? the clue is that it's masculine. A And dica é que é masculino. we didn't get much further than that. A gente não avançou muito So I além just want disso. to quickly discuss in the book of Exodus Só queria discutir brevemente no the livro fact de that Êxodo, adultery is given in a feministic perspective. que o adultério What I mean é by trazido numa perspectiva Is feminista. that when adultery happens, E o que eu quero dizer com isso é que quando acontece o adultério, if we were to apportion blame, women are going to get the blame. sim, não Simplistic. feminista, mas It's a bit more voltada complicated. contra a mulher. Se alguém é When we spoke about acusado, né, Matthew, adultério, geralmente recai sobre a mulher. that Quando a gente story fala sobre is a Mateus, parable. aquela história é uma parábola. It's a The parabolic model is men and women, Pelo parabólico, parable. é, The real life thing homens e that's going on mulheres, mas o que acontece na vida is real what? What's the real life story that Jesus is qual trying to a história point de out vida real que Jesus está in tentando Matthew? demonstrar no So who's Mateus. doing the mic? Natasha, were you speaking or just speaking out loud? Okay, nobody. Sophie. So as the mic's going, just want to point out that the man and the woman in Matthew, that's the parable. That's not the real life. Então, só quero ressaltar em Mateus, né, quando fala de homem e mulher, isso é a parábola, essa não é, I think most people don't normally see it that way. parece que a maioria das pessoas não vê The dessa real forma, life. geralmente. Então, qual a aplicação à vida É. real? Dans la vie. Il s'agit des dirigeants It's about leaders, de la nation Des juive. líderes Jewish nation. da nação judaica. So if you talk about adultery, you normally talk about three individuals. C'est comme ça. Connexion, il faut redémarrer le truc là. Je sais pas. Je sais. Ouais, il faut arrêter pour redémarrer le truc. C'est ça? Ouais, ouais. Pour redémarrer, tu peux l'arrêter. Ouais, mais là, il faut que je recommence l'enregistrement. Um problema técnico aqui, só um momento. Aqui que está verificando o que acontece. Testing. So the question is,
In real life, between human beings, there's normally three individuals involved. Geralmente, na vida real, né, humana, tem três pessoas, três indivíduos envolvidos. Dans la vraie vie, qui sont les personnes ou dans le texte? C'est ça So que tu peux. what do you want? What do you want as an answer? The real Você life quer in que the Bible text resposta? or in the real life? In real life, Vida real ou um texto da Ben, Bíblia? dans la vraie vie, on a les deux conjoints. So in the real life, we have the spouse, the two Na vida spouses. real, The- temos two people who are married, the partner. So that's cônjuges, two. o Et casal, on a- casar, duas pessoas, e Et on a un tiers qui est, je sais pas comment dire. You say no man, no, no, une femme. C'est pas- Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit un tiers. And another person, the third one, uma outra could pessoa, a be- terceira, Avec qui un des époux trompe l'autre. which one of the spouse is Okay. as um an dos- affair. uma pessoa do casal está tendo um caso Great. romântico. So you have we'll use the heterosexual model. You have the husband and wife, and then a third person. Então, se a gente falar do modelo heterossexual, então a gente tem So marido e esposa In e uma this terceira story, pessoa. Então, nessa this história real life story, da vida real, who are the couple? quem é o casal? You? Oh, Dans le couple hétérosexuel? You Non, mean dans- the Ah, dans le texte? heterosexual couple? no, Mhm. in this Casal. story, Nessa história Matthew, de Mateus, Ah, who are the real couple? quem é o mais c'est casal Dieu real? et son peuple. God and his people? So God Deus e and seu we'll call it the povo. nation of Israel, Deus e represented a by the nação de leaders. Israel, representados pela liderança. There's one more person. Mas tem mais uma pessoa. La troisième personne? Who's the other person? Quem é a outra pessoa? Because it's three. Sophie said there's three. Porque Sofia disse que são três. Married couple and an outsider. O casal e uma In this story, terceira who's the pessoa por outsider? fora. Nessa história, quem é a pessoa que está por Je ne fora? sais pas comment je vais l'appeler, mais Não sei como chamar. I don't know how I will call this person, mais Ouais. de façon générique, je dirais Satan. but in a generic term, I will say Satan. Okay. Diria em termos gerais Satanás. So we've got Israel, God, married, Com Deus e Israel são casados. and in a generic term, E em termos you could genéricos, say the third person is Satan. diríamos que a terceira pessoa é Can Satanás. anybody be a bit more specific? Alguém pode ser mais específico? I'll do it because it's only one word. Rome. Are you Bom, okay with that, Muriel? tudo Yeah. bem? So Rome is the third person. Roma é a So terceira you can pessoa. work out, who is whom. Vocês podem resolver quem é quem, When it comes to the Old Testament, mas quando falamos do Antigo that's Testamento, really real people committing real adultery. It's são not a parable. pessoas reais que cometem adultério. Isso não é uma parábola. And I hadn't discussed that before. E eu não So tinha this morning's discutido isso study antes. Was to try to give an explanation E do of why estudo the foi dar uma Old Testament explicação framework of porque adultery o modelo do Antigo Testamento, o modelo sobre adultério, is about women. sobre mulheres. I'm only doing it for information purposes. I'm not making a big point on that. Antes de informação, não At least I vou wanted fazer us to grande, understand why it would be ponto. framed that way. a menos que alguém queira perguntar, entender por que eu estou formulando dessa maneira. So we're in ancient times, Old Testament, Estamos aqui em tempos antigos,
we Antigo have a Testamento, man temos um and a homem woman, e uma mulher, and they're a couple. que são um casal, They're married. casados. So there's another couple, and then there's just a man, single man, E logo temos um homem and a single woman. solteiro e uma mulher Okay. So solteira. this man Então, este homem sleeps with this woman. dorme com esta mulher. Has this woman, this one here, I'll underline it, Será que essa mulher que eu sublinhei aqui, she's married, ela é has she casada, committed adultery? ela cometeu adultério? So I'm not asking your opinion, Não estou pedindo a sua opinião, asking the Old Testament opinion. mas eu estou pedindo a opinião I'm do not saying your Antigo answer was Testamento. wrong. Não digo que a sua resposta So I'm seja going to give errada. several scenarios so that you know I'm not looking for your moral opinion. Eu vou dar vários cenários aqui e não estou pedindo a sua opinião moral. I want you to tell me how God views this subject. Quero saber como Deus Okay, is that all enxerga okay? esse assunto. Tudo bem? So, did the woman commit adultery? Será que a mulher cometeu adultério? Who says, anybody say no? Quem diz não? Okay, so for people online, everybody says that she commits adultery. Pessoas online, todo mundo diz que ela cometeu adultério. And this man, E este homem, has he committed adultery? é que ele cometeu adultério. Has he committed adultery? Será que ele cometeu Put your hands adultério? up. Levante So sua mão. online, people aren't so sure now. Pessoas agora não têm tanta So put certeza. your hands up if he's committed adultery. Levante sua mão se vocês acham que ele cometeu A couple of adultério. people say that, most. Put your hands up if he hasn't committed adultery. Se você Okay, so acha it's que ele about não 50-50. cometeu adultério, então mais ou menos So let's metade, go to metade aqui. Leviticus. Então vamos para Levítico, Chapter 20, Leviticus 20. Levítico 20. So I'm going to put a question mark here. Vou colocar um ponto de interrogação aqui. And so this was question 1. Essa foi a And to find the pergunta answer, número 1. so I'm going to put man, E para definir a married, resposta, plus coloco woman, aqui homem married. casado all mais okay? mulher casada. Tudo bem? And the question is, E a pergunta é, who is that adultery? será que isso é adultério? Either the man or the woman. Homem Everybody ou mulher? said the woman for sure, but we're not certain about the man. Todo mundo tinha certeza sobre a mulher, mas sobre o homem And we've gone to não temos tanta certeza. Leviticus Agora fomos para 20 Levítico verse 10. 20, versículo 10. If a man commits adultery with the wife of another man, both the adulterer and the adulteress shall be put to death. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero So e how a many adúltera. adulterers are there in that Então, story? quantos adúlteros e Two. adúlteras tem nessa The história? man is committing Dois. adultery and the woman has. O homem e a mulher And you see what the cometeram. punishment is. E They você both verá, die. você vê So it a doesn't punição. matter Ambos morrem. if she got seduced Importa se ela foi seduzida, or she says, I wasn't sure what happened. diz que não entendi o que estava acontecendo, There's no indication that she was forced. não tem nenhuma indicação que ela havia sido That crime is forçada, dealt differently. porque aquele crime é So tratado de this is maneira consensual. diferente.
Então, isso aqui é and consensual. both of them are considered equally guilty. E ambos são considerados igualmente. So I want us to point out, I want us to know in this verse, Eu quero ressaltar que neste versículo, this woman, mulher, what does it say about the woman? o que diz sobre essa mulher? Wife. Aqui What does it diz say about esposa. the man? O que fala sobre o homem? It says nothing, doesn't it? Yeah, Certo? nothing. So that was question 1. Isso era Question pergunta 2 número then, um. which tell me if we've already answered it. É, This man pergunta número here, 2. Este homem aqui, he commits adultery with this woman. ele comete adultério com essa mulher. Has she committed adultery? Será que Yes. Has ela, he committed adultery? ela cometeu adultério? Sim. Será que ele cometeu adultério? Muriel, go for the mic. Venha, microfone. So I've got a man, as we're getting there, who's single, Temos homem single man solteiro plus married woman. com uma And the question is mulher about casada. adultery. E a pergunta é, será que isso é adultério? Texte. Selon Lévitique 20, 10, Leviticus 20:10. on ne Versículo connaît pas la 20, condition, versículo on n'a 10. pas la condition maritale de l'homme. So the passage doesn't tell us if the Não é man dito is married or sobre not. o Donc, ça homem se ele é signifie que casado ou qu'il não. soit marié ou pas, That means that either is married or not. il commet l'adultère dès que- qu'il va vers une autre femme. So Va- is va- Diferente dele ser casado ou não, so ele he's commit comete adultery whenever he goes to another woman, Marié. a married woman. se ele se relacionar com uma mulher casada, So isso é if I can adultério. summarize that, Não, se puder resumir isso, you're saying the man has committed adultery, você diz que o homem Single sim man. cometeu adultério, Not um homem married. solteiro, não casado, still adultery. continua sendo adultério. Is everybody okay with that? Com isso, Or does anybody disagree? quem discorda? Vadim? If I remember well, another discussion, Se eu lembro bem de I outra don't think he discussão, committed adultery. eu acho que ele não cometeu adultério, não. Explain. Explique-se. Because you need to be married to commit adultery, to be considered Você as precisa adultery. ser casado para ser Is considerado that a different adúltero. Bible verse? Isso é um versículo de Bíblia diferente. I'm not asking you to give one because you may not know it. Não peço nenhum versículo, talvez você não saiba. According to this Bible verse, De acordo com esse versículo da Bíblia, what does this verse teach us? que este versículo nos Muriel's ensina. answer was A resposta de Muriel there foi are two people. duas pessoas. The woman says, when it refers to the woman, it says married. Então, quando fala da mulher, diz que ela é It casada. doesn't even say married, does it? Casado, na verdade, não. It says the wife Diz que é of a another man. esposa Like, de outro homem, a mulher de She outro homem. belongs to him. É como ela pertence a ele. And then it just says the man. E logo fala apenas o homem. So she says that means single or married men. Diz que isso se refere a homens solteiros opinion? ou casados. Yeah, but it says, Não? well, I have to read the verse again. Eu preciso ler We'll o read it versículo in French novamente. straight for you. Pode ler em francês para você. You can read it. I back up, I don't know yet.
I have to rethink my answer. Eu vou Ok. preciso pensar novamente e So retire we'll minha move on. resposta. Vamos avançar. It seems Parece that scenario 1, married man, married woman, both adultery. que cenário 1, homem e mulher casados, Single man, ambos casos é married woman, adultério. both adultery. Homem solteiro, mulher casada, em ambos os And that's- casos they're both adultério. taken from Leviticus 20, verse 10. E ambos tiramos de Levítico 20, versículo 10. So this we'll do an easy version now, hopefully. Vamos fazer uma versão fácil. Question 3. So I'll Pergunta label número these arrows. 3. This was number 1. Esse aqui vou chamar de número 1. That was number 2. And now number 3. Esse número 2. E agora Is número this. 3 é este. Single man Homem with a single solteiro woman. com uma mulher solteira. Is that adultery? Isso também é adultério? Have either of them committed adultery? Qualquer um dos dois Put your hands up if yes. ambos cometeram. Okay, so online, nobody adultério. says that's adultery. Ninguém diz que isso é adultério para as So. pessoas online aqui. We'll put a tick here Vamos colocar um And cheque here. aqui e aqui também. and we'll put a tick here for both of them. Também um cheque para And ambos then- aqui. For the single case, E para o caso de we're saying neither of them have Solteiros. committed adultery. dizemos que nenhuma das duas And then cometeu. just the last question, I adultério. think, E a última pergunta, acho, a married man. homem casado. So we'll just use him again. Este aqui novamente, A married man and a single woman. homem casado e mulher solteira. Man married, Homem woman casado, single. mas junto com mulher solteira. Isso é adultério? Has anybody committed adultery now? Quem cometeu adultério? So, tell me what you think. Diga-me o que vocês pensam. We'll go with the woman first. Vamos tratar da Has mulher. the woman committed primeiramente. adultery? Será que a mulher cometeu adultério? Put your hands up if it's yes. Levante sua mão se a resposta é sim. She's sleeping with a married man. Ela está se deitando com um homem casado. Put your hands up if it's no. Levante sua mão se a resposta é não. Okay, so Sophie, you said no. Sofia, você disse que não. Someone's married É casado, and they're sleeping Não. with someone else. dormindo com outra pessoa. Tell me how that's not adultery. Explique-me como isso não é adultério. La femme. The man's married. Ele é casado, He's sleeping with a single woman. está dormindo com uma mulher solteira. Explain how he's not committing adultery, because you said he wasn't. Explique-me como ele não. Moi, j'avais le. Well, la- no, Ah. maybe I haven't. The Falei woman, errado. A mulher the woman sleeping with someone who's mulher- married. dormindo com alguém que é casado. Is she committing adultery? Explain why she is not. Explique-me por que ela não estaria cometendo adultério. Alors, moi, j'ai dit qu'elle ne commettait pas l'adultère. Alors, moi, j'ai dit qu'elle ne commettait pas l'adultère. So I said that the woman did not commit adultery.
Parce qu'elle Diz n'était que pas ela la não femme cometeu d'un autre, adultério d'un homme. Because she is not the wife of a man. porque ela não é mulher She's not de married. homem. Okay. Ela não é casada. So if that's the case, Se este é o question caso, number one, pergunta número 1, a woman uma doing mulher the same thing, fazendo the a same mesma man. coisa para o mesmo homem. yeah, she's doing the same thing to the same man. You agree there? Concordamos? You said she's committing adultery. Você diz que ela So sim why is comete she committing adultério, adultery? porque ela comete This adultério, one here essa aqui and this one here e essa aqui isn't committing adultery, não comete adultério, even though the crime is the same. mesmo o Same crime bed, sendo same o man. mesmo homem, mesma cama. Je disais que, par contre, elle n'a pas la même relation de couple. She's not in the same relationship as a couple. She's Está no not mesmo in a relacionamento como relationship casal. woman and man. Ela não está no relacionamento de homem e mulher. A married relationship. She's I Ela not. não está no I relacionamento understood casado. Eu entendi essa I'll parte, just wait for sim. the translators. If that's your answer, Essa é a sua resposta, the difference is one's married and one isn't, que é a diferença é que um é casado, outro não. even though the act is the same. Mesmo o ato sendo o mesmo, Who is the crime against? então o crime é contra When quem? we say you're a criminal, woman Dizemos one você é and criminoso. woman two, Número, we'll just say she's not a criminal. pois vamos assumir então So que ela far in não our é. conversation, there's only one criminosa. crime, adultery or nothing. Então, o crime é adultério ou So coisa who nenhuma. is woman one committing a crime against? Então, mulher número 1 está cometendo um crime contra quem? I'll give you two options so that Vou te we'll. dar duas opções. Is she committing the crime against her husband Será que ela comete um crime contra o or her marido lover's dela wife? ou a, é, a esposa do amante dela? Against her husband. So Contra Sophie o says marido she's dela. committing a crime against her husband. Então, Sophie diz que ela comete adultério Sophie, is she contra committing a crime against contra her o- lover's wife? ela está cometendo um crime contra Probablement. a esposa do amante Probably, dela? yes. We've only got the only crime we're dealing with here is adultery. There's no other E crimes. nós estamos lidando aqui é o crime de adultério. Não temos outros crimes como So we opções. won't think of a lesser thing. We're just adultery or nothing. Então, a gente não vai considerar nenhum crime assim menor aqui. Ou So is she adultério committing não a é. crime against her lover's wife? Então, será que ela está cometendo um crime contra a esposa do Because if you say É, probably, amante dela? Você that disse means she's committing provavelmente. the adultery crime is against not only her own husband, it's towards her lover's wife as well. Significa que o crime do adultério não é apenas contra o marido dela, mas também contra a esposa do amante Is that what you're saying? dela. É isso que você disse? Yes. Sim. We'll jump down to question 4. Então vamos saltar The para woman, o número 4. single. A mulher Is she solteira. committing a crime against her partner? Será que ela comete um crime contra o No, parceiro Because dela? there is no Não, partner. não, porque ela não tem nenhum Is she parceiro. committing a crime against her lover's wife? Ela comete um crime contra a esposa do amante dela. And what's the crime? Qual o crime? You said before she's not committing adultery. Antes você disse que ela não estava cometendo You changed your mind? adultério. Você mudou de opinião? Okay. Who still thinks she's not committing adultery? Quem ainda pensa que ela não está cometendo adultério? So if you said that she's not committing adultery, Então, se você disse que ela não like está Sophie, cometendo have you changed adultério, your mind or you still adamant? assim como Sofia, você mudou de opinião ou você So I'm going to ask continua you just firme? identical questions.
perguntas são I'm going to ask idênticas. identical question. So she can't commit adultery against her husband because she's not married. Ela não pode, ela não tem como ela cometer She's adultério committing contra a o crime esposo dela, against porque ela her não é lover's casada, wife. mas ela comete um crime contra a esposa do amante dela. No crime. At least not Crime the same nenhum? crime. Não o Because you mesmo can crime. There's only one crime. Só existe um crime. Because marriage means a contract between two people, O casamento é um contrato entre duas pessoas and you can only these two parties can break it. e somente essas duas pessoas Okay, podem so Tamina quebrá-lo. said no. Então Tamina diz não. So now I'm going to ask everybody, put your hand up. Vou perguntar para todo mundo, levante Was the suas mãos, woman committing adultery? para que a mulher estava cometendo adultério. Put your hands up if it's no. Levante sua mão se a resposta é não. Number 4, single woman. Mulher solteira, Is she committing adultery sleeping with a married man? para que ela comete adultério ao dormir If com your answer is homem no, put casado. your hand up. Se a resposta é não, levante sua mão. Okay? Put your hands up if it's yes. Levante sua mão se a Okay, resposta so é sim. online, most people say she is committing adultery. Online, a maioria das pessoas diz que ela está cometendo So- adultério. We'll try to resolve that, see if we can. Vamos tentar resolver, vamos ver se a gente consegue. The married man, is O he homem committing casado, adultery, Será que ele está cometendo adultério sleeping with a single woman? ao dormir com uma mulher? Put your hands up Solteira. if it's no. Levante sua mão se a resposta é não. Oh. So, so, okay. Okay, so give us a second. Give us one moment. You understood my question properly, Elisa? So just deu pra redo it in entender French so certo? everybody gets it. Eu vou pedir para traduzir novamente para todo mundo entender. So my question is, put your hands up if he has not committed Eu adultery. estou perguntando, levante sua mão se ele não cometeu adultério. For those of you online, we wanted to Pessoas make online. sure that everybody understands the A question gente só queria assegurar para because it todo might seem mundo, que todo complicated. mundo entendesse a pergunta. So porque- put your hands up if he did not commit adultery. Então, levante sua mão se você acha que ele não Ok, cometeu so- adultério. Everybody who put their hand up says no. Então, todo mundo que levantou sua Just mão want to remind diz us que ele não that cometeu. the woman in question 1, Eu lembrar vocês que a mulher, she had committed questão número adultery. 1, ela cometeu adultério. And you have to ask yourself the question, who is the crime against? Se você perguntar, o crime é contra Because- quem? In question 4, Em pergunta the número single 4, woman. a mulher solteira. you have to ask what her crime was. Você precisa perguntar qual o crime dela. So these scenarios can be maybe not as straightforward as you think. Talvez esses cenários não são tão óbvios So- assim como você acha. Put your hands up if he committed adultery. Então, levante sua mão se você acha que ele So most people do that. cometeu Which is adultério. what A I maioria, assumed. levanta sua mão. Does anybody want to speak about why they say he did not? Alguém quer se manifestar porque acha que ele não If you're a cometeu not adultério? person, put your hands up if you want to tell us why. Se você votou por não, pode levantar sua mão e explicar por quê. So I'll do Natasha first, then Vadim, then Sophie. Primeiro a Natasha, depois Vadim, depois Sofia. Quand on prend Lévitique 20, verset 10, When we read Leviticus 20:10, le Lemos texte dit Levítico si 20, un versículo homme 10. commet adultère avec une femme mariée. Que Si un homme commet un adultère avec une femme mariée. if a man committed adultery with a married woman, quando Se um homem adulterar com uma mulher de outro, não uma mulher casada,
S'il commet un adultère avec la femme de son prochain. If he committed Tendo an adulterado com a mulher adultery do seu with the próximo, wife of his neighbor, the neighbor's wife. Donc on dit l'homme et la femme adultères seront punis de mort. So the certamente Bible morrerá o text says the adulto woman e and the man, adúltero e a adúltera. the adultery woman and man both committed adultery. Ambos Mais donc cometerão du coup, adultério. moi dans le texte, je suis pas dans une configuration où la femme elle est mariée. In the text, the woman is not married. Elle n'est pas la Mas nesse femme du texto, prochain. a mulher não é casada e ela não é She is not a the neighbor's wife. de outro. C'est l'exemple 4. É o We are exemplo still in 4. the example number 4. La femme elle est célibataire The woman is single et l'homme il est marié. and the man is solteira. married. E o Donc du homem é coup, c'est pour ça j'ai casado. retiré la notion de marié, qu'elle appartient à quelqu'un. So that's why I take off the notion Isso. of marriage. She's belong to someone. Et j'ai Por dit isso qu'il ne que commet pas casado d'adultère parce qu'elle digo n'appartient que à significa personne. pertencer a alguém. And I said she did not commit adultery because she's belong to nobody. E ela não cometeu adultério porque ela não pertence a ninguém. Has Natasha persuaded you? Te convenceu? Vocês? Everybody who put their hand up that said yes, he had committed adultery, Te disse que sim, ele cometeu adultério. she's now explained Agora ela why she says no. porque ela diz que não. And I'm asking you, has she persuaded you? Eu pergunto, será que ela persuadiu Make you vocês a para no person? que vocês mudassem de Was her opinião? arguments persuasive or not? Será que o argumento have a é think. persuasivo? Não. And I'll go to Podem Vidvi. pensar. E agora vou So passar para Vidvi, Vadim. why has he not committed adultery? Que ele não cometeu adultério, Vadim. So my first argument will be the same as Natasha, Meu primeiro argumento será o mesmo da Natasha, because there is a loophole in this verse. porque tem uma brecha About- nesse versículo. The woman, it is adultery only if the woman belongs to a man. Só adultério quando a mulher pertencer a um homem. If we take only this verse. Se a gente pegar somente este Now, if versículo, I take some context, mas se a gente usar contexto, there's also the idea há também a ideia that the woman belongs to the man, but Que not a- the man to the woman. melhor o homem, So the man mas não cannot o homem commit a adultery mulher. against his wife, Então, sendo assim, o homem não tem como and he cometer cannot adultério commit contra adultery a sua against the mulher, other man's wife because she has no man. que ele tampouco pode cometer adultério contra a mulher de outrem, porque ela Have não you tem homem. persuaded now? Eu acho que ele confundiu. Pardon. Sophie, Vocês são persuadidos agora? our last chance. Última En chance. fait, je ne vais pas défendre I don't want to take the defense parce Non, qu'au quero- début, tu nous as dit Assumir a defesa, because at the beginning you said, de No ne pas começo prendre notre você disse- morale comme standard, do not do not stand upon our moral, mais de Oui, prendre au le seu texte, je padrão pense, de moral. Lévitique 20, verset 10. but to base our thought on the Bible text, Leviticus de basear 20. seu raciocínio no I just texto wanna- da Bíblia. I just want to add, Tá? I think I might have phrased it that way. Talvez eu falei dessa What I maneira, meant to phrase it mas as o que eu quis dizer, base our answers on Old Testament morality, baseiam suas respostas na moralidade do Antigo Testamento, not 21st century morality. não moralidade do 21º século. And so Old Testament morality could be found in this verse, yes. Então, sim, há moralidade do Antigo Testamento nesse versículo, sim. Je pense que je pourrais être d'accord avec Natacha
I think I could have been in agreement with Eu Natasha creio que eu posso Et dire ter que l'homme n'a pas concordado commis com l'adultère. Natasha and says that the man did not commit adultery em dizer que o homem não cometeu Par rapport adultério au texte. based upon the baseado no passage. texto. Okay, so just to summarize, all three of them Resumir, have said os três disseram that Leviticus chapter 20, verse 10, que Levítico, capítulo just speaks about 20, men. 10, somente se refere a homens. And it says when they do something with married women. E aqui fala sobre eles fazendo algo com So, A mulheres man, casadas. any man, Então, homem, qualquer if they homem, do something with a single woman, quando fazem algo com uma mulher it's not solteira, adultery. não é That's their adultério. argument. Esse é o argumento And dos três. Vadim gave just an additional piece of information. E Vadim apenas acrescentou uma informação. I don't mean it to sound ugly, but it's about ownership. Não quero que isso feio, mas é sobre Who owns pertencimento. whom? Quem é He dono said that de men quem? owned women, Os homens and there eram was donos das mulheres. an asymmetric issue about their relationship. Então, o relacionamento dos dois é assimétrico. Une question. Donc, alors, du coup, ça veut dire que l'adultère de l'homme dépend du statut de la femme, selon si elle est mariée ou célibataire. So does it mean that Significa, the então, adultery que o is adultério connecting to the man's depende statue? do Is it status married do or homem, not? se ele é casado ou não é. De la femme. Oh, pardon. But- So I Start, repeat. start again. I got lost. Does it mean that Start right from the beginning. oui, c'est ça. Est-ce qu'on croit, est-ce que Oui, à l'époque. l'adultère Oui, voilà, est c'est ça. basé sur le statut de la femme? Oui, pour l'homme. Oui, à l'époque. Pour l'homme. À l'époque, pour l'homme, à l'époque, est-ce que le statut de la femme, enfin, l'homme était considéré comme adultère selon le statut de la femme? Alors, in the past, is the adultery for the man is based upon O the adultério do homem é statue baseado of the no woman. da mulher. According to the answers that we've received, De yes. acordo com as respostas que recebemos, sim. Not based upon the man's status. Não baseado no status do homem. And I think people find that ugly, Me parece que as pessoas acham isso feio, wrong. errado. Just give a verse to the point that Vadim brought forth. Para dar versículo aqui para o pensamento do Deuteronomy Vadim. 22. Deuteronomy Chapter 22. 22. Deuteronômio 22. So there's quite a lot here. Tem bastante coisa aqui. And we don't have time to go through all the verses because there's a lot. Não precisa passar por todos os versículos, porque tem muito aqui. So it's worth your while reading this passage. Vale a pena vocês lerem It essa. begins in verse 13 all the way passagem. to the end. Começa o versículo 13 até o So final. give you the reference. Vou dar aqui referência. Deuteronomy 22, verses 13, Deuteronômio right 22, down to the 13, end of the chapter, which is 30. até o fim do 13, capítulo, 30. que é 30. So there's various scenarios. Vários cenários I'm aqui. going to jump to verse 28. Vou pular diretamente para o versículo 28. If a man finds a damsel, a woman that's a virgin, Homem achar uma moça virgem, who is not betrothed, that means he's not engaged,
e não for desposada, não está num relacionamento She hasn't got a fiance, yes. And sleeps with her, de noivado, né? E pegar nela, dormir com ela, and they find out e then the deitar nela man e forem apanhados, who slept então with the woman o homem que se deitou com ela shall go to her dad dará ao pai da moça and pay him. deve pagar, Not only pay him, não somente pagá-lo, but then this man has to take her to be a wife. mas logo esse homem precisa casar-se So- com essa mulher. There's a verse for that Então existe that Vadim versículo spoke about. sobre aquilo So- que Vadim comentou. I'm going to go with the answers that we've been given. Aqui as respostas que foram dadas. The woman did not commit adultery, Não cometeu adultério and the married man didn't either. e o homem tampouco. And you might find that shocking or wrong. I don't know. E vocês podem achar isso chocante ou errado So you can see em ver how this adultery thing works, como funciona essa questão aqui do how it's adultério, skewed or asymmetrically against the woman. como distorcido ou assimetricamente Now, we've contra a said- mulher, isto é, Adultery or nothing. dissemos But that's not adultério real ou life. nada. There are other Mas isso não é a vida crimes real. Existem outros that we crimes can place upon the man. que a gente pode imposar ao We homem. might call it fornication, Podemos chamar isso de which covers fornicação, many things. que cobre We diversas could say in coisas. question number 4, the woman's committed fornication. Vimos em caso 4 dizer que a mulher cometeu fornicação, But what I want to point out mas o que eu quero is not adultery. ressaltar é que não se So I trata think de we've gone through all adultério. the scenarios, Eu acho que a gente passou por and we can todos os see in cenários half of them, e podemos ver que na metade deles, even though there's lots of sleeping around going on, mesmo tendo várias pessoas dormindo uma com a outra, it's not adultery going on. se trata de Question adultério. 3 is straightforward to see that. Isso é bastante clara. You might have some other crime, Talvez aconteça outro crime, but it's not adultery. mas adultério não é. Okay? So, Sophie wants to ask something. Sofia quer perguntar alguma coisa? J'ai plus de questions en fin de compte. C'est bon, j'ai pas la question. J'ai trouvé ma réponse. Okay. No more question. Oh, all good? Tem mais pergunta? So, we've addressed why in the Old Testament the focus is on women. Damos a questão por que o Antigo Testamento foca nas mulheres, Not upon men, não particularly os married homens. women. So married men Mulheres seem to be casadas em able to get particular. away with things Homem in a way casado that se women aren't able to. livrando de certas coisas e mulheres não. Mulheres casadas não. Any questions so far? Alguma pergunta? Anybody disagree? Do you find it offensive? Disgusting? Vocês acham isso What kind of God do we serve that allows stuff like this? o nojento? Que tipo de Deus a Maybe gente people even serve que angry, permite perhaps. esse tipo de coisa? Maybe you feel angry. Se vocês estão com raiva. Okay. So let's quickly go to Revelation. Então vamos brevemente para 17. Apocalipse 17.
This is where it gets a little bit tricky. Agora sim é um pouco So we're in complicado. verse 2. Estamos no versículo 17:2. 2. Apocalipse 17, 2. There's a woman in verse 1. Há uma mulher, em versículo 1, She's not actually called a woman, she's called a prostitute in ela verse não é 1. chamada de mulher, mas é chamada de prostituta. We're going to be shown the judgment of the prostitute. É nos mostrado o julgamento sobre a prostituta. And then in verse 2 it says, the kings E no versículo 2 fala dos reis have committed fornication with her. cometeram, aqui fala prostituição, não, mas assim, se how do we deal with that? fornicaram com ela. So we have a man. So Homem. that man in Revelation 17, is he married or single? Esse homem no Apocalipse 17, ele é casado ou solteiro? Put your hands up if he's single. Is the king Levante sua single? mão se você acha que ele é solteiro. Sometimes. Às vezes. Sophie says yes. How do you know? How do you know he's single? Você sabe que ele é solteiro. C'est bon? OK. Pour moi, c'est à cause du mot fornication. For me, is because of the word fornication. Para mim é por causa da palavra fornicação. Okay. Tudo bem? Was that, yeah, that's your answer? And you said, did you say anything? Oh, did anybody say anything? Alguém quer falar Okay, algo? so Sophie says he's single. Sofia diz que So, esse the rei woman- ele é solteiro. E a mulher? Is she married or single? Ela é casada ou solteira? Put your hands up if she's married. Levante sua mão se você achar que ela é Put solteira, your hands up if she's single. casada, não? E quem acha que ela é Dorian. solteira, Tell me why you think she's single. diga-me por que você acha que ela é solteira. Ben, je suis pas sûre. I'm not sure Tem certeza? I'm not sure she's single. Não, tenho Elle certeza peut se ela être é solteira. prostituée et mariée. She could be a Ela whore, a pode prostitute, ser and being married prostituta also. e casada Okay. também. So she could be, Poderia ser, but most prostitutes aren't married. mas a maioria das prostitutas não são casadas. I think. I'm not 100%. Acho, não tenho I certeza don't have 100%. intimate knowledge. Não tenho tanto conhecimento. Non plus. So to me, no. Are adultery and fornication the same thing, or is Então, there a adultério e difference? fornicação são as mesmas Because of coisas ou há diferença? Adultery and fornication are different things. Adultério e fornicação são coisas diferentes. Does that help? Isso ajuda? So how do we know Como a gente sabe, when we read the verse quando lemos o that the versículo, prostitute is married or single, que a prostituta é casada ou solteira, or is the king is married or single? se o rei é casado ou solteiro? So which word we will take Vamos usar to base our answers? para embasar nossa resposta. That was my question. Essa foi a minha pergunta. So this is not straightforward. I'm not going to get a definitive answer, but let's assume that she's married. Assim tão Is there simples adultery assim. going on Mas there? vamos assumir que ela é If she's married, is there adultery going on? casada. No caso, So, será We que go é to this casada case. adultério? When you're married, Então you aqui, see all red ticks. So that'd be adultery.
Casada, então seria Because it says fornication, o cheque em vermelho, não? you know she has to be single. Então, já que fala aqui de fornicação, We'll just do você with the woman first. sabe que tem que ser solteira, Does that answer porque your foi de question, Shemaine? fornicação, não de adultério. Isso responde? It answered everybody else's. Okay, so question 1, 2, 3, 4. Pergunta 1, 2, 3 e 4. Every time you get married women, adultery is happening. Diz que temos aqui uma Because it says mulher casada, fornication é, in this New Testament adultério, passage, mas in já this New que Testament passage, essa passagem do Novo Testamento fala de it would fornicação, indicate isso indicaria that she's single. que ela é solteira. Okay. Ok? So I think we can show that she's single Creio que tem como mostrar que ela é without solteira, arguing that most prostitutes aren't married. sem ter que argumentar que a maioria das prostitutas não são casadas. Because we take the word fornication, we Yes. said she's single. Usamos Yeah? a palavra fornicação e por isso dizemos que ela é solteira. Give me 1 second. Segundo, Oh. Okay, this is a reference verse. esse aqui é um versículo de referência. Let me put some space here. So we went to Revelation 17 Fomos para Verse Apocalipse 2. 17, versículo 2, and we're asking, is there any adultery? e perguntamos se há adultério Or fornication going on? So we've asked the question, is the man and the woman married Yeah. or single? Será que acontece fornicação? Então, perguntamos So we can se demonstrate that she's single. a A mulher reference ou o verse to homem you são is Galatians solteiros e dissemos que ela é chapter 5, solteira. verse 19. Versículo de referência é Galatians Gálatas, 5:19. For shortness of time, we'll just do it in the French. Gálatas 5:19. Lá diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, So if lasciva. you go to the underlying Greek word, the original words behind those English words, French words, Se você olhar para as palavras em grego que estão por trás adultery and dessas fornication are two separate things. é, The actual adultério e words are fornicação different. são duas coisas the original. diferentes. Okay, so let's try to see if we can work out if the man is married or single. Vamos ver se a gente consegue resolver no caso do homem ser casado By the ou way, you probably already solteiro. have guessed it probably doesn't make any difference. Do jeito que vocês estão olhando, parece você já sabe que não The faz one that diferença, that drives whether it's adultery or not is the woman. porque quem determina se é adultério ou não é a mulher. So I won't give any verses, I'll just give sort of like a story. Em um versículo, apenas vou contar uma história. We're in the wilderness. Estamos no Everybody deserto. agree with that? Todo mundo concorda? The wilderness is the 1260. Deserto são os 1260. The wilderness, is that still not good? Yeah. So the wilderness that we're in is Deserto no qual nós nos chapter encontramos 17 wilderness. é o deserto de capítulo 17. In chapter 12, there's also wilderness, Mas no capítulo 12 também há and that's also the deserto, 1260. que também são os And they're the 1260, same. que são os But mesmos. Chapter 12, Mas no capítulo there's a 12 woman
há uma mulher, and we'll call her good. chamá-la de boa, And in chapter 17, there's a woman, e no 17 há uma and we'll mulher, call her bad. vamos chamá-la de má. So we know there are two women. Sabemos que há duas So as soon as you mulheres. do that, Uma vez que você faz you isso, know that there's a woman somewhere. sabemos que há uma mulher And por aí. to cut a long story short, Para abreviar uma longa if história, there's this relationship between the man and the woman, se há esse relacionamento entre mulher e homem, if we make the assumption e se a gente assumir that the purpose of a king que o propósito de um rei, is to do what? fazer o Multiple quê? choice. Várias To do opções, good or to do bad? fazer o bem ou fazer To o do mal. good. Para We fazer o create mal, kings to do bem. good. Criamos Government reis para fazerem o bem. by the people, Governo pelo of the povo, people, do povo, and the last important one is for the people. para o povo. So whether it's a dictator or a democracy or a king, Quer seja o ditador, a democracia, um rei, those rulers esses were governadores foram criados for the people. para o povo. Hopefully we all agree on that. Espero que todo mundo concorda. And everybody in Todo society, mundo na sociedade, I mean, not the criminals. não me refiro They aos were good. criminosos, são So the bons. purpose of a king is to do good. Então, o propósito do rei é fazer o bem. You have a good woman Tem uma Bad woman boa mulher, and a uma king, mulher má and e the um king rei. is good. E o rei é bom. So we've done lots of studies on this. Temos vários estudos It sobre doesn't mean you're all isso, persuaded. mas não significa que todo mundo I'm just acabou sendo briefly explaining persuadido. what's been taught. Apenas estou resumindo o que está sendo You may not ensinado. agree with it Você pode não concordar yet. ainda. So kings are good. Reis There's a são good woman. bons e há uma boa So mulher. you can juxtapose the women. Pode justapor You know the as saying mulheres. behind every great man there's a good woman, or E something like assim, that. essa frase, né, que Or behind every atrás good man de, there's a great woman. atrás de cada bom Because homem há uma we grande know, mulher, porque nós Even in the sabemos, patriarchal world, até no mundo patriarcal, that women rule. que as They mulheres do it in subtle governam, ways, fazem de forma but they run sutis, families. mas elas que Most of the fazem a times they família run their funcionar, husbands. e a maioria das vezes elas que If you're married, I think you know that. também controlam os maridos. Se você é casado, That's você not to sabe. excuse or put aside the seriousness of abuse. That does happen. Isso não é para diminuir a seriedade do abuso. Ele acontece. But even in many abusive societies, not individual cases, Mas em muitas sociedades abusivas, não casos individuais, you might be surprised how much power those women have. você poderia se surpreender de quanto poder essas mulheres têm. My point is this. Meu ponto é, If there's a bad woman in this story é uma mulher má nessa influencing the história, king, you influenciando o know there's a rei, good woman doing exactly the same. você sabe que também há uma boa mulher fazendo We're exatamente o using mesmo. juxtapositioning Você está justapondo, or comparing and contrasting ou comparando e contrastando to show that's the methodology that's being used here. para demonstrar isso, né? A metodologia que estamos usando. That if there's a woman that's introduced into the story, Se é uma mulher sendo introduzida à história, bad one, uma there's a mulher good woman. má, é porque And também é that uma good mulher woman is not boa. wandering around somewhere. Essa boa mulher não está andando por aí. She made the king good. Ela é que tornou Good o women. rei bom. Good men, Bons homens you know that relationship is what? e boas mulheres sabem que Legal or relacionamento illegal? é qual? Legal. É legal Legal ou ilegal? relationships are what we call married. É legal. E relacionamentos You can legais é que demonstrate nós that this man chamamos is de married. casamento, ou casados. Então, podemos mostrar que esse homem, Are esse you okay? rei, Is anybody é not casado. okay with that?
Alguém não concorda? Maybe I missed something in your explanation, Talvez eu perdi alguma parte da sua explicação, but I still have the answer in my mind. How? In Tem mais. the passage, we And find Dad? that. Do you agree there's two women? Você concorda que há duas mulheres? You agree on the logic to demonstrate there's two women? Você concorda com a lógica de demonstrar que há duas What mulheres? is the logic? Bad woman, so good woman? Revelation 12, Revelation 17. Okay, yeah. Apocalipse 12 e Apocalipse 17. All good? Mm-hmm. Bem? Do you agree Já que você concorda, that it's the women que são as mulheres that control the men? que controlam os homens? Based upon Revelation 17, yes. Baseado em Apocalipse 17? Yes. Sim. And in real life? It could be, depends. De But depender. woman has a great influence, yes. I'm not arguing. Okay. Ela So tem uma influência, this não estamos bad falando sobre woman, isso. no, Essa mulher má, a king. What rei. is a king designed to do? Rei é Good or bad? designado a fazer o quê? Good. O bem ou o mal? So if a king is bem. doing good Então, se homem, and someone's perdão, se influencing that rei king, está fazendo o bem, alguém it está must be a influenciando good esse woman. rei, good woman. tem que ser uma boa So men mulher. and women have relationships. Homens e mulheres têm The relacionamentos. bad woman, A mulher the má, relationship that she's having with the man, the good man, o relacionamento que ela tem com esse bom homem is described as fornication. é descrito como So fornicação. you know that the good woman must be having a relationship with the man. Então você sabe que a boa mulher também Good tem que ter um woman, relacionamento com o homem. good man. E a What would you bom call homem, that relationship? como você chamaria este relacionamento? You mean married or adultery or not adultery? Quer dizer, It would be casados, marriage. o Yeah. adultério, não adultério, Because seria marriage is casamento. the definition of marriage is a legal relationship. De casamento é um relacionamento To put it in legal. a crass way, Para expressar de uma maneira legal sex. eh, There's bruta, illegal sex. Number 4, sexo And number legal e 3, sexo ilegal. we said if there's only one law, adultery, Perdi um pouco. there's no crime. Porque But if no we had 3 e another 4, law se existe that says somente uma lei don't acerca do do adultério, então não foi cometido dirty things, crime nenhum. bad Não foi things. cometido adultério. Mas se We could tivesse say uma that number 3 and number 4 are doing some bad things, but it's not adultery, it's something else. outra lei que vamos chamar de não fazer coisas ruins, então poderíamos dizer que We'll call em it 3 e 4 bad sex, estão fazendo coisas illegal ruins. sex. Né? Sexo mau, And sexo ilegal. we would call that fornication. Isso chamaríamos de fornicação. Sometimes illegal sex is adultery, sometimes it's fornication. Às vezes o sexo ilegal é fornicação, às vezes ele é adultério. And we just call legal sex Nós chamamos de marriage. sexo legal de casamento. So that's how you can show that the man is married. E assim que você consegue demonstrar que Juxtapositioning esse homem é casado, esse rei é casado. or compare Pondo ou and contrast. comparando e contrastando. So, married man, single woman. Então, homem Which casado, scenario is mulher that? solteira. Esse é qual Number 4. cenário? Número 4. And so you can see, Então você vê, however ugly it is, não importa qual he's feio, definitely married. certamente é But casado, technically, que tecnicamente it's not adultery. é adultério, Technically. tecnicamente.
We've run out of time. I'm sorry. Acabou nosso We'll have to tempo. pick up this study next week. Preciso retomar esse estudo semana So que vem. keep tuned. Fiquem So ligados. I know Eu sei you've been told que foi dito that this is adultery. que isso aqui é 'Cause that's the adultério. connection to our whole thesis. E essa é a conexão com toda a nossa But tese, we've kind of shown that it might not be. mas conseguimos meio que So I mostrar wait for the que feedback to pode não come ser. through Então, espero o feedback de vocês to see one of two things. para ver uma de duas coisas. With your help, Com a ajuda de I've vocês, made a mistake, eu cometi um erro, or with your help, ou com a ajuda de we've vocês, got these models which are good. temos esses modelos que são bons. It's number 4 we're interested in. Nós estamos interessados no Everybody caso 4. knows. I say everybody. Todo sabe, eu digo Number todo 4 is mundo, Revelation 17. que Apocalipse 17 é o número 4. We can demonstrate that, I think, well. Eu acho que isso podemos So, mostrar We've bem. said it's adultery. Nós It dissemos appears que é that it might adultério, not be. e parece que pode não Does ser. that undo everything that we've taught? Será que isso desfaz tudo o que ensinamos? I don't think so. Não acho que So, seja o caso, We'll see what the feedback is mas vamos esperar o feedback to see how we answer this dilemma. para saber como responder a esse But dilema. we've run out of time to do it here. I apologize. Mas acabou nosso tempo para fazer isso aqui. Peço desculpas. What's the dilemma? Qual é o dilema? At ICM, you were Na told pauta several nacional, times foi dito that várias even though it says vezes fornication, que mesmo que it's adultery. diga And the que reason that becomes fornicação significant é adultério. is in Matthew 5. E a razão 28? por isso é importante é porque Mateus 5:28 Yeah, 5:28. Apocalipse, If you think perdão, about Mateus doing it, 5:28, se that's where você the crime begins. pensar apenas naquilo, então é aí que começa o crime. Question. We love to be transparent, even if it's Queremos ser difficult to see. transparentes, mesmo se isso nos complica. Does that answer your question? Let's close with prayer. Vamos encerrar com oração. For those online, we're going to close Sabbath as well. Hope you. Para as I know pessoas it's not for online, a everybody, gente but vai it is for us. encerrar o sábado. Para nós, acaba o sábado, não sei que não para todo mundo. Holy God, we thank you Santo Deus, te that agradecemos we have the privilege que nós temos o privilégio, right at the end of the world, bem no final do mundo, when the controversy is closing, quando o conflito coming está to a por conclusion, se encerrando, that we que still have the chegamos freedom, à conclusão que ainda temos a even the liberdade right, e até o to keep direito your Sabbath de and to guardar come seu apart from the sábado world e de nos afastar do mundo so that we can fellowship with our para family, que possamos ter comunicação com nossa família, those we nossos love. amigos, as pessoas que nós amamos. As the Sabbath ends, E com o we ask fim that deste you would sábado, bless us in this week to pedimos come. que nos abençoe nessa próxima semana. We know that we're dealing with complicated subjects. Sabemos que estamos lidando com assuntos complicados. Things that seem easy are Coisas que parecem complicated, ser fáceis são but also complicadas. things that Mas seem também complicated are easy. há coisas que parecem ser complicadas, Help elas us na verdade to são come fáceis. to answers Nos ajude a chegar a that respostas will give us joy, que nos darão alegria peace, e and paz confidence e that confiança you are leading us que tu in all estás nos righteousness. guiando em toda a justiça. Pedimos a tua bênção Precious holy name of Jesus. no nome precioso e santo de And Jesus. before we close, E antes de ask a encerrarmos, special prayer. pedido You be with especial, us seja to answer conosco even this apparent problem.
para que possamos responder até Jesus' este name, amen. aparente problema. Em nome de Jesus, amém.